Olá pessoal, sejam bem-vindos ao tópico 2 sobre métodos de amostragem. Nessa segunda semana do APNP de Estatística Aplicada, tanto para o curso de Processos Gerenciais quanto para o curso de Gestão Ambiental. Então, os objetivos dessa segunda aula é aprender a importância da etapa de coleta de uma amostra para o método de pesquisa estatística, assim como compreender as diversas técnicas de amostragem e quando utilizá-las. A partir dessa semana já começamos a ter nossos exercícios em duas etapas: os exercícios para verificação e os exercícios para nossa avaliação, para saber quem está seguindo os nossos módulos. Então, o processo de amostragem, para que serve? Nós vimos que o processo de amostragem na pesquisa estatística é o propósito de selecionar um pequeno subconjunto da população-alvo, mantendo as características do todo. Esse é o papel principal da amostragem, né? Manter essas características. Então, a relação entre população e amostra, que nós vimos na aula anterior. Primeiramente, é necessário definir qual é a população e o que se deseja dentro da amostra. Então, é importante lembrar que uma amostragem mal executada vai resultar em estatísticas pouco confiáveis e numa tomada de decisão que não vai servir para grande coisa, né? Então a gente considera como uma tomada de decisão equivocada. Por exemplo, se a gente considerar todos os clientes de uma empresa na área de telefonia, a gente pode considerar que as pessoas são uma população que caracteriza os clientes da empresa de telefonia. Então essa é a característica em comum da população, como a gente percebeu na aula anterior, que é importante ter uma característica em comum para poder caracterizar essa população. Então, se a gente quiser usar apenas uma parte dessa população que mantenha essas mesmas características, então a gente pode ter uma amostra. O que seria essa amostra? Uma parte ou uma porção dessa população que preserva as características mais importantes dos elementos que a integram. Então, a utilização dessa amostragem ocorre geralmente quando a gente quer avaliar populações muito grandes ou populações que sejam infinitas, tá? Então, o exemplo de populações muito grandes pode ser o número de eleitores no estado. Não é à toa que a gente tem as pesquisas eleitorais, seja para prefeitura, seja para estado ou para eleição de federação. A gente tem cerca de 4.000, 4.500 eleitores consultados, né, representando todos os eleitores, que são um número muito mais alto. E um exemplo de população infinita seria o número de nascimentos ou de óbitos num país. A cada minuto a gente pode estar tendo 1, 2, 3 nascimentos, 1, 2, 3 óbitos. Em tempos de pandemia, a gente tem uma reversão nessa balança aí, que em geral o número de nascimentos é maior do que o número de óbitos aqui no nosso país, mas agora em tempos de pandemia isso acontece ao contrário, tá? Quais são as vantagens de um método de amostragem? Bom, a gente tem redução de custos, no caso, entre a comparação de se consultar toda a população ou de apenas uma pequena amostra que seja representativa. A gente tem uma maior rapidez nos resultados, basta ver o censo que ocorre a cada 10 anos, ou que ocorria, né? Depende do que o governo federal determine, mas a ideia do censo é ocorrer a cada 10 anos no ano de final zero. Então se consulta quase toda a população ao invés de uma amostragem, tá? A gente tem um treinamento mais ágil dos pesquisadores, porque a gente precisa de menos pesquisadores para concluir a tarefa. E a gente tem uma maior exatidão dos resultados no momento que a gente consulta técnicas probabilísticas para poder garantir essa representatividade das amostras. Quais são os tipos de amostragem que nós temos? Nós temos a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. Como o próprio nome torna óbvio, a probabilística usa teorias de probabilidade, que são muitas e cada vez crescentes, contra a amostragem não probabilística, que não usa de probabilidade para poder fazer essa coleta de dados, tá? No caso da amostragem probabilística, ela acontece quando todos os elementos da população tiverem uma probabilidade conhecida de ocorrência e diferente de zero de pertencer à amostra.
Observe-se que só é possível se a população for finita e totalmente acessível, o que complica bastante, né? A amostragem não probabilística é quando não se conhece a probabilidade de um elemento da população fazer parte dessa amostra. No caso da amostragem probabilística, a gente tem 3 métodos mais conhecidos, utilizados e específicos, tá? A gente tem a amostragem aleatória simples, a gente tem a amostragem sistemática e a amostragem estratificada. A amostragem aleatória simples, que é uma das mais utilizadas, acontece quando a gente atribui uma numeração a cada indivíduo da população e através de um sorteio aleatório, só o termo sorteio, muitas vezes pegar, numerar, colocar as bolinhas dentro de um saco escuro e fazer o sorteio já é o suficiente, tá? Então a gente tem o sorteio aleatório dos elementos que vão compor a amostra. No caso serão selecionados, né? Então um exemplo de amostragem aleatória simples, eu tenho uma população de 100 funcionários de uma fábrica, então são todos os funcionários de uma fábrica. Para a população a gente usa o símbolo N maiúsculo P, que é o tamanho da população, e para a amostra a gente usa a letra minúscula N, isso em todo o nosso curso. Então, dentro de 100 funcionários de uma fábrica, eu preciso fazer a seleção de 10 funcionários para tomar alguma decisão ou caracterizar a população da minha fábrica. Então, a gente numera os 100 funcionários com números de 001 até 100 e se sorteia 10 números para compor a amostra. A amostragem sistemática, em algumas situações, é conveniente retirar as amostras de forma cíclica, a partir de conjuntos de tamanhos iguais. Por exemplo, então, uma população, uma motivação da minha pesquisa seria os salários de 20 funcionários de uma fábrica. A população seriam os 20 funcionários, a motivação da minha pesquisa os salários deles, tá? E para a amostra eu preciso de 25% desses 20 funcionários, então seriam salários de 5 funcionários. Então, por exemplo, os salários em reais dos 20 funcionários estão demonstrados na tela, então um com R$ 2.500, outro com R$ 3.400, outro com R$ 1.800, até o último lá com R$ 970. Primeiro, a gente identifica esses 20 funcionários, estão numerando eles de 01 até 20. Aqui está a identificação, a gente vai fazer isso também nos exemplos. Se identifica cada um deles, simplesmente para uma ordenação, nada mais do que isso, tá? Nessa amostragem sistemática, que é a mais simplificada para a gente que está começando com essas técnicas e teorias de estatística e de probabilidade, a gente usa uma letra qualquer, aqui a gente usa o K, poderia ser P, podia ser Z, podia ser qualquer letra. A gente faz a divisão desse tamanho da população pelo tamanho da amostra, então N maiúsculo P por N minúsculo. Então são 20 funcionários dividido por 5 que se deseja ter dentro da amostra, tá? Dentro dessa população de 20 funcionários. Então essa divisão dá o número 4. O que significa esse número 4? Calculado esse valor de K igual a 4, a gente vai dividir a população de 20 funcionários em grupos de 4. Tá? Então é isso que significa esse 4. Eu vou fazer pequenos agrupamentos de 4 em 4. Esses agrupamentos de 4 em 4 vocês podem fazer da forma que quiserem. Aqui foi feito verticalmente, porque eles já tinham 4 em coluna, tá? Mas eu poderia fazer em linha sem problema nenhum, tá? Vocês podem escolher a forma de seleção do jeito que vocês quiserem para esses grupamentos de 4 em 4, tá? Separados esses grupos, seleciona-se um número entre 1 e 4, qualquer número. Aqui vocês não precisam ter medo de escolher o 1, o 2, o 3 e estarem oferecendo algum tipo de tendência. Isso não vai acontecer. O método já está garantindo que não existe essa tendência. Então, nesse caso desse exemplo, a gente escolheu o 3. No caso, significa que a gente vai escolher sempre o terceiro de cada grupo. Então, é importante, quando vocês fizerem esse agrupamento,
de já escolher quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto colocado em cada grupo, tá? Então, seguindo, a gente vai escolher o terceiro de cada grupo, está aqui selecionado num quadrado amarelo, para destacar quem é quem, tá? Então, no primeiro grupo, o terceiro é o 1.340, no segundo grupo, o terceiro é o 1.200, no terceiro grupo, o terceiro é os R$720, o funcionário que recebe R$720. No quarto grupo é o funcionário que recebe R$810. E no quinto grupo é o funcionário que recebe R$580. Assim a amostra vai ser formada por estes elementos que eu acabei de citar, o terceiro de cada grupo. Uma outra forma de amostragem é a chamada amostragem estratificada, quando a variável a ser estudada apresenta uma subdivisão dentro da população. Então é como se eu fosse fazer uma pesquisa dentro de uma empresa e eu já quisesse estratificar ou por setores, direção, almoxarifado, setor de gestão de pessoas, ou se eu tivesse a necessidade de fazer uma separação por sexo ou por outra categoria qualquer, por extrato de salário. Então, qualquer tipo de extrato. Exemplo, população. Um grupo de 700 funcionários de uma empresa, divididos entre 420 homens e 280 mulheres. Então, os extratos, na verdade, são por sexo, neste caso. O procedimento de coleta é proporcional para cada subdivisão. Então, eu tenho que o percentual da amostra, da formação da amostra, vai se manter por extrato. Então, no caso, se eu desejo tirar uma amostra de 10% daquela população de 700 pessoas que compõem a empresa, eu vou retirar 10% de cada subdivisão ou de cada extrato para formar a amostra. Então, por exemplo, suponha uma empresa com 200 funcionários, no qual é necessário formar uma comissão com 10% desses trabalhadores. A distribuição vai ser a seguinte. Eu tenho nessa empresa 11 homens e 9 mulheres no setor de administração, 48 homens e 12 mulheres no setor de produção, 2 homens e 8 mulheres no setor de RH, que hoje em dia é de gestão de pessoas, 7 homens e 12 mulheres no setor de manutenção, 41 homens e 49 mulheres no setor de vendas. Um total de 109 homens nessa empresa e 91 mulheres. A gente não vai se preocupar com esse total. A tendência é que a amostra mantenha o percentual dos extratos no percentual total. Para formar uma amostra de 10%, então a gente precisa respeitar cada setor e a subdivisão proposta inicialmente entre homens e mulheres. Eu poderia simplesmente ter feito a subdivisão por setor. Aqui no caso a gente está tendo 2 tipos de extrato, por setor e pelo sexo de cada setor. Então, neste caso, para formar a amostra respeitando o critério de homens, eu vou tirar 10% de cada setor. 10% dos 11 homens, 10% dos 48 homens da produção, 10% dos 2 homens do RH, 10% dos 7 homens que fazem parte da manutenção, 10% dos 41 homens que fazem parte das vendas. Então, 10% dos 11 homens que fazem parte da administração dá 1,1. Só que eu não posso ter 1,1 homem na amostra, então eu tenho que arredondar para 1 ou para 2. Segundo o IBGE, nós temos a regra que, se a casa decimal que vai ser cortada, que nesse caso é o 0,1, estiver entre 0 e 4, ele arredonda para baixo, né? Simplesmente faz o corte, então ele vai para 1. No segundo caso, ali do setor de produção, 10% de 48 homens dá 4,8. Como a casa que vai ser cortada, que é o 0,8, está entre 5 e 9, então a gente faz o arredondamento para cima desse 4,8, jogando para 5.
No setor de RH, 10% de 2 homens dá 0,2. Então, como ele está entre 0 e 4, aquele 0,2, então ele vai ser jogado para baixo. Então ele vai para 0. Ah, mas quem é que vai representar aqueles 2 homens ali na amostra? Bom, o que se interpreta? Que aqueles 2 homens é um número tão pequeno que ele não tem significado na amostra, tá? Essa é a questão. No caso da manutenção, 10% de 7 homens dá 0,7. Como o 7 está entre 5 e 9, então arredonda para cima. No caso, para um homem, então a participação bem mais significativa do que aqueles 2 do RH. Tá? E o mesmo ali no setor de vendas, 10% de 41 dá 4,1. Como o 0,1 está entre 0 e 4, então se arredonda para baixo. No caso, para 4. O total é 11. Se eu fosse calcular os 10% de 109, daria 10,9, se arredondaria para 11. Então manteve no total a amostra, que é o que eu já tinha comentado anteriormente. Então ficamos com essa amostra de homens para a comissão que vai ser formada. Agora vamos para as mulheres. Então a gente compõe uma coluna de amostra para as mulheres. Calcula os 10% de mulheres em cada setor, usando a mesma lógica que a gente fez antes, 10% de 9 mulheres na administração, 10% de 12 mulheres na produção, 10% de 8 mulheres no RH, 10% de 12 mulheres na manutenção e 10% de 49 mulheres no setor de vendas. No primeiro setor de administração, os 10% de 9 dá 0,9, arredonda para cima que é 1. No setor de produção, 10% de 12 mulheres dá 1,2, arredonda para baixo, seguindo nossos critérios. 10% das 8 mulheres no RH dá 0,8, então seria uma mulher representando o setor de RH e nenhum homem. 10% das 12 mulheres na manutenção dá 1,2 mulheres, que arredonda para baixo, para 1. No setor de vendas, 10% de 49 mulheres fecha em 4,9 mulheres, arredonda para cima, são 5 mulheres. Um total de 9 mulheres representando nessa comissão. Se eu fosse calcular pelo total o número de mulheres dentro da comissão, daria 10% de 91, daria 9,1, que arredondaria para baixo. Então, para 9 mulheres, mantendo aquele percentual inicial, tá? Então aqui está o resultado da nossa amostragem estratificada. Seríamos então para a comissão de 10% dos funcionários, 11 homens e 9 mulheres, respeitados os estratos por setor, ok? Então, aqui a conclusão do que nós já havíamos falado, respeitando a representatividade dos setores, e respeitando também a representatividade de homens e mulheres dentro desses 10% da amostra. Temos também a amostragem não probabilística, que é uma amostragem a esmo, é uma amostragem intencional e é uma amostragem por cotas. A amostragem não probabilística, nesse caso utilizamos a amostragem por simplicidade ou simplesmente por impossibilidade de se obter uma amostra probabilística. Então, no caso de não conseguir a probabilística, a gente assume a não probabilística. Entre a amostragem não probabilística, entre as técnicas possíveis, a gente tem a esmo. Então, imagine uma caixa com 1000 parafusos. Seria impossível numerá-los pelo tamanho, né, para realizar um sorteio. Então, daria muito custo de trabalho, né, fazer a numeração desses 1000 parafusos um por um, com uma etiqueta, alguma coisa assim. Então, dessa forma, a gente seleciona a esmo, sem critério, a partir de uma simples retirada aleatória. A gente coloca num saco e vai retirando os parafusos. Isso é muito usado em linha de montagem ou em fábricas que tem que fazer testes de controle de qualidade mais frequentes. A amostragem intencional. O pesquisador que faz a coleta escolhe deliberadamente certos elementos para uma amostra, acreditando que sejam os mais representativos da população estudada. Os resultados são bastante questionáveis da amostragem intencional, mas em algumas situações ela é muito utilizada. Por exemplo, uma situação em que o fabricante de vinhos deseja saber
a aceitação em relação a uma nova marca de vinhos a ser inserida no mercado de uma cidade ou de uma região. Somente vai fazer sentido compor à amostra pessoas que façam uso da bebida e que tenham condições financeiras de comprar essa nova marca. Então a amostragem intencional ela é completamente direcionada para que se consiga resultados mais interessantes. Não adianta nada ir no supermercado e fazer uma pesquisa com pessoas que não vão consumir aquele determinado vinho. Tá? Então eu tenho que direcionar o meu mercado. A terceira técnica de amostragem não probabilística, ela é a amostragem por cotas. Nesse caso, a população vai ser dividida em grupos conforme uma característica em comum seja importante de ser ressaltada, formando uma das cotas, né? Então, por exemplo, as pesquisas eleitorais, a divisão da população em grupos considera a faixa etária, o sexo e o nível de escolaridade para servir como base de definição dos grupos. Se um grupo de um determinado sexo ou de uma determinada nível de escolaridade vai optar mais por um candidato ou por outro candidato para se saber o direcionamento de campanha de marketing, por exemplo. Então, supõe-se que os grupos com características comuns apresentem uma intenção de voto parecida. Assim, a gente seleciona a amostra dentro de cada grupo dividido, como ocorre com a amostragem estratificada que nós exemplificamos anteriormente. Bom, a gente teve então uma ideia sobre as técnicas de amostragem, as probabilísticas e não probabilísticas, ok? Nós teremos agora alguns exercícios, não são tão grandes porque a nossa carga horária não é tão grande da disciplina. Então façam os exercícios, tenham uma ideia de como resolver eles estão já com a resolução ali elencada, então só estão em arquivos separados para facilitar o método de aprendizagem de vocês. Se tiverem dúvidas, postem essas dúvidas nos nossos fóruns. A gente tem fóruns por semana para organizar melhor as dúvidas de vocês. Não tenham medo ali de entrar em contato e postar suas dúvidas, tá? Nenhuma dúvida é simples ou básica demais. Se ela é uma dúvida, então é porque tem alguma coisa a ser esclarecida. Então postem nos nossos fóruns. Eu vou resolver essas dúvidas aí na melhor forma possível em cada fórum, nas terças e nas quintas, só para a gente se organizar um pouco melhor. Qualquer outro tipo de dúvida, vocês têm o meu e-mail aí na tela, adriano.beluco@viamão.ifrs.edu.br. A partir dessa semana a gente começa a ter os questionários, eles vão ficar bem destacados dentro do tópico da semana, para que eu possa comprovar que vocês estão percorrendo os materiais e poder compor uma nota final aí de aproveitamento dessa PNP. Bons estudos para vocês, não deixem de fazer os exercícios. A prática em estatística é a melhor forma de resolver as dúvidas, ok? Muito obrigado, um bom estudo para vocês. Na próxima semana, a gente começa a fazer a organização dos dados decorrentes das amostras que a gente seleciona. Tá? Então a gente vai começar a construir o rol delas, é uma das formas de organização, e após o rol a gente vai fazer as primeiras formas de organização de dados. Quando eu tenho um alto grau de repetição desses dados, a gente vai poder usar uma tabela sem intervalos. A tabela estatística aqui que nós vamos usar durante o nosso curso se chama distribuição de frequências. Então, sem medo, são tabelas bastante simples, a gente vai fazer passo a passo. A gente se encontra semana que vem para construir essas tabelas aí, poder organizar os dados e entender por que é necessário o uso de uma tabela. Um abraço, até a próxima semana.